A igreja fica de pé, para nós recebermos o ministro da palavra, que os irmãos intercedam, para que ele possa ministrar aquilo que Deus já colocou em seu coração. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar apresenta a vida do teu filho. Deus amado e querido, que tu possas, Senhor, aleluia, usá-lo poderosamente para falar com a tua igreja. Que comece falando por ele. Eu acredito, Senhor, que tu já falasse muito. Então, em nome de Jesus, fala conosco, para que nós saímos daqui, Senhor, avivados espiritualmente na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Saudamos a igreja com a paz de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Novamente aqui, essa história de dizer que eu sou de casa, nunca mais tive privilégio, né? Que quando é de fora a pessoa adula, mas quando já é de casa, né? Brincadeiras à parte, amo vocês, Deus sabe do meu coração. Para mim, uma alegria quando eu venho aqui, né? Olhar de novo esse rosto de cada um, esses irmãos que perseveram, que lutam, que estão na igreja de verdade, né? A igreja é igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus. Bem, sem perder tempo, vamos abrir o livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Jó, capítulo 1, verso 5. Nós vamos hoje dar uma espiada, né, na palavra de Deus sobre uma família que viveu momentos muito difíceis, e principalmente através da representação do seu patrono, né, do seu pai, chamado Jó. Todos acharam? Amém? Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, a pessoa de Jó, ela tem uma figuração do próprio Cristo. Existem muitos homens que viveram e que a sua existência, as suas histórias estavam muito ligadas a uma profecia do Velho Testamento de que viria o Salvador. A gente encontra algumas partes do livro de Jó que declaram plenamente que ele é uma tipologia de Cristo, uma figura, um exemplo, né, do que seria o Cristo. E essa noite eu quero que você entenda que a nação de Israel foi chamada como sacerdote santo. Deus escolheu Israel no meio de todas as nações. Caso aberto, por que a razão disso? Deus é soberano. E essa razão de Deus ter escolhido o povo de Israel como nação santa, povo eleito, sacerdócio santo, povo adquirido por Deus, povo separado de Deus, faz com que nós hoje compreendamos que não viemos do acaso, mas da vontade de Deus. É claro que para que o homem se aproxime de Deus é necessário que precise dele, que o respeite, que o tema, que o ame e que se declare arrependido dos seus pecados. Pois está escrito: aquele que confessa os seus pecados, os abandona e os deixa, alcança misericórdia. Jó, ele foi um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. E todas as vezes que aqueles filhos se reuniam para fazer banquete, e isso significa que não era pouca coisa. Obrigado. Não era pouca coisa, porque Jó disse que ao cabo dos dias das festividades, dos banquetes deles, então eram muitos dias que eles faziam festa. E vocês sabem, meus irmãos, que numa festa dessa, provavelmente eles tinham um tipo de festa pagã. A Bíblia não diz que essa festa era para Deus, tanto que Jó temia por eles e
e oferecia holocaustos e sacrifício por eles, né? Então essas festas que eles praticavam não eram festas judaicas. E ali Jó sabia que eles pecavam. Provavelmente ali estava a bebida em demasia, estava a glutonaria em demasia, quem sabe estava o sexo em demasia, quem sabe estavam tantos e tantas outras coisas pecaminosas que eles praticavam naquelas festas. Duas coisas que eu quero que você entenda aqui: não há família perfeita e não há sacerdote da família perfeita. Jó, apesar de tudo que ele passou, apesar dos elogios de Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho, Jó não era perfeito em si, mas a graça. Mas a graça de Deus era sobre a vida de Jó. Amém? Amados, aí no versículo diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias. Então é quando terminava a festa, o tempo da festa. Jó sabia que terminava aquela festa. Aí Jó descia de joelho, pegava ofertas, levava para o templo, sacrificava pelos filhos, porque naquele tempo a lei dizia que era necessário que animais fossem sacrificados para que cobrisse com o seu sangue os pecados. Então a gente lê a história de Ana e se lembra que Ana subia com Eucana, seu marido, de ano em ano para as festividades em Jerusalém e levava os seus sacrifícios. Por que de ano em ano? Porque de ano em ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos com sangue de cordeiro na mão, né, para oferecer o sacrifício a Deus e pedir a expiação e o perdão dos pecados do povo através daquele ato. Se o sumo sacerdote estivesse bem preparado, ele entrava naquele lugar e sairia em paz. Mas se o sumo sacerdote não estivesse bem preparado e se Deus não aceitasse aquele sacrifício que estava sendo oferecido, o sumo sacerdote era fulminado e era preciso puxar ele com uma corda, porque ninguém podia entrar nos santos dos santos sem estar preparado. Então havia essa colocação que o sangue dos animais de forma cerimonial, de uma forma muito ordeneira, de uma forma que Deus tinha dito no Velho Testamento a Moisés que devia ser praticado. Aqueles sumos sacerdotes faziam isso. Mas Deus disse que nós somos nação santa, povo eleito, chamado por Deus, sacerdócio santo. E naquele tempo havia o sacrifício de animais. Hoje nós não temos mais o sacrifício de animais, porque o último sacrifício necessário foi feito. O último sacerdote levantado já morreu e ressuscitou para a honra, glória e louvor do Senhor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então a prática do sacrifício mudou. Porque Jesus, quando João olhou para Jesus antes de batizar e diz: aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes o sangue dos animais cobriam. Lá em Hebreus diz que é impossível que o sangue de animais, que era derramado em prol do sacrifício a Deus, do holocausto, pudesse purificar alguém do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. A grande diferença é que no Velho Testamento, pelo sangue dos animais, o pecado ficava coberto. Mas no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados do pecado. Glória a Deus. O último sacrifício sacerdotal foi feito por Jesus na cruz, porque ele tornou-se um cordeiro, foi levado à cruz. Isso era um plano de Deus para a humanidade ser salva. E chegando naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo, pela doutrina da imputação, recebeu sobre si todos os nossos pecados, dos seres humanos que nasceram desde Adão até os que vão viver até o final dos tempos sobre a face da terra. Jesus Cristo sofreu por ele, sofreu por nós os nossos pecados sobre si. E naquele momento que Jesus estava na cruz, Jesus olha para cima e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento tem-se a noção de que Deus, quando viu os pecados da humanidade, todos os pecados de todas as pessoas existentes ainda ou não, estavam sobre Jesus.
E quando Deus olhou para Jesus, que viu seu filho puro, seu filho imaculado, seu filho amado, em quem me comprasse, como diz a Bíblia, quando viu Jesus cheio de pecados, a gente pode raciocinar, entender que Deus virou o rosto para não ver o pecado sobre Jesus. E aí Jesus teve aquela sensação e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus estava aplicando sobre Jesus a ira que era minha e sua, aquilo que era para ocorrer sobre a minha vida e sobre a tua vida. A ira de Deus contra o pecado não vai cair na tua vida se tu estiver amparado no sangue de Jesus. A ira vai cair e já ocorreu sobre Jesus Cristo no madeiro. E por isso damos glória. Por isso você deve se alegrar em Cristo. Por isso você deve dizer: eu sirvo a esse Senhor. Meus olhos se abriram, eu conheci as Escrituras e hoje eu sirvo a esse Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que fez essas coisas por nós. Mas Jó, ele fez aquilo que estava no seu coração. E eu quero dizer aqui, como família, que a família de Jó jamais, de longe, passou a ser uma família assim perfeita. Jamais foi. Como também a minha não é, nem a tua, porque para a família ser perfeita, todos os integrantes da família têm que ser perfeitos. E não há só um perfeito que andou aqui nessa terra, mas o Pai chamou de volta, foi Jesus Cristo. Só Ele foi perfeito. Amém? Porque nós não somos perfeitos? Porque nós provamos do fruto no jardim do Éden, como seres humanos, como homens e mulheres, através de Adão e Eva, nós pecamos ali. Pecar significa errar o alvo. Deus tem um alvo de santidade para a igreja. Toda vez que você e eu não cumprimos esse alvo de santidade, como diz a palavra de Deus, que nós temos que ser cuidadosos em corpo, alma e espírito, porque nós somos um só, tricotônicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós cuidamos às vezes do espírito e cuidamos da alma e esquecemos do corpo. Está errado. Isso é a doutrina dos Nicolaítas, que dizia: a alma é de Deus, mas o espírito é de Deus, mas o corpo é nosso, podemos fazer o que queremos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dos três. E às vezes eu cuido de um e descuido do outro. Às vezes eu preciso tomar mais conta um pouquinho do meu corpo. Às vezes eu preciso tomar mais conta um pouquinho da minha alma. As igrejas estão lotadas de almas doentes. As igrejas estão lotadas de almas que não foram libertas. As igrejas estão lotadas de almas que precisam de socorro. E de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Então, amados, Jó, ele saía naqueles dias, apresentava seu sacrifício, e aí no versículo 8 ocorre uma coisa interessante. Existe uma reunião no céu. O que a gente entende aqui, Jó, que essa reunião é comum, que ela sempre acontece, mas nesse dia houve alguma coisa particular em relação a essa reunião. E no verso 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás. Deixa eu ler do verso 7. Então o Senhor, vou voltar ainda mais, verso 6: e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, então isso aí era comum no céu, ou é ainda, né? Comum no céu. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Isso é uma característica de que o diabo não é onisciente, nem é onipresente. A palavra oni, o prefixo oni já significa único. E se há alguém que é onipresente, que está em todos os lugares, e alguém que é onipotente, que tem todo o poder, é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é onipotente e onipresente, bendito seja o seu nome. Mas o diabo não é. Ele tem que vagar e rodear pela terra, ele tem que procurar ver o que é que está acontecendo para poder atacar-nos. É uma grande vantagem para nós, porque quando Deus nos esconde debaixo das suas asas, como os pintinhos se escondem debaixo das asas da galinha, o diabo não pode nos enxergar, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que quando você ora em espírito sem abrir a sua boca, somente Deus conhece a tua oração. Mas para fazer uma repreensão ao mal, nós temos que abrir a nossa boca, porque ele precisa ouvir que está sendo repreendido, porque ele não tem onisciência de saber do teu pensamento, nem do teu coração. Mas Deus conhece o pensamento de toda a humanidade, para a glória e louvor do seu nome. Amém? Então, o diabo veio diante dele e Deus fez uma observação.
Meu amado, minha amada, que observação Deus tem feito de ti. Porque o que Deus disse a Satanás, só Deus poderia dizer isso. Porque Deus conhece o coração do homem. Amém? Como ele disse a Samuel, Samuel, você olha para a aparência, mas eu conheço o coração. E aí Deus olhou para Satanás e disse assim: tem visto meu servo Jó? E Satanás ficou pensando: que Jó? Deve ser aquele Jó que tem lá 7 homens, filhos, 3 mulheres, filhas, que tem 3.000 ovelhas, tem muitos camelos, tem muito gado. Aí o diabo se lembra de Jó. Aí o diabo diz assim, ó, porque Deus continua dizendo assim ainda: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Que referência! Não há ninguém na terra semelhante. Deus disse que nascido de homem não havia outro homem maior do que João Batista. João Batista vivia no deserto, comia mel e gafanhotos, e vestia-se de couro e amarrava um cinto de couro na cintura. E Deus disse que ele foi maior do que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com todo o seu ouro, com toda a sua sabedoria. Não chegou aos pés de João. Eu vejo as pessoas só porque tem um anel no dedo, porque é formada, querendo ser mais do que o outro, querendo pregar mais do que o outro, querendo cantar mais do que o outro, querendo ser mais intelectual do que o outro. Esse lugar aqui não é para intelectual, esse lugar é para gente cheia do Espírito Santo de Deus. E Deus, na sua boca, falou e disse: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Em outras traduções diz assim: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. 4 grandes propriedades da vida de Jó. Fora a primeira, né? 5 então. 5. Íntegro é aquilo que não é contaminado. Íntegro é aquilo que não é diluído. Íntegro é algo que não é dividido. Íntegro é algo que é compacto, que é sólido. E Deus disse: ele é um homem íntegro, ele é um homem sólido, compacto. Ele não cocheia dos pensamentos, ele não serve a 2 deuses, ele não serve a carne e ao espírito. Ora serve a um, ora serve a outro. Mas ele disse: não, Jó é íntegro, Jó é um só, Jó é incomparável, Jó tem suas perfeições, Jó tem seu louvor e sua adoração que chegam a mim. Isso é o que a palavra está dizendo. E Deus continua dizendo assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Satanás colocou até a palavra de Deus em dúvida. Do mesmo jeito como ele colocou a palavra de Deus em dúvida lá no Éden, quando chegou para Eva e disse assim: por acaso disse Deus que tu morrerás? Sim, Deus disse que se eu comer desse fruto eu morro. Aí a serpente disse: não é bem assim não, é porque você vai se tornar parecida com Deus, vai se tornar como Deus. Aí Eva disse: se é assim eu vou provar. E tem uma coisa, irmãos, eu tenho uma impressão muito forte de quando Eva comeu aquele fruto, que ela viu que não morreu, porque nem tudo que dá certo está certo, nem tudo na vida da gente que está dando certo está certo. Tem alguma coisa no meio que precisa ser ajeitada, melhorada, consertada. E a vida da gente é assim, porque nós somos homens, somos facultativos aos erros, somos facultativos ao pecado, e nós precisamos entender que muitas vezes algo está dando certo na nossa vida. Olha, eu comi o fruto do pecado, mas eu nem morri. Deu certo, mas não está certo. Pecado não dá certo na vida do crente. A Bíblia diz que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aí, amados, o diabo quis colocar em dúvida a palavra de Deus. E aí diz ainda: porventura tu não cercaste ele de Sebe,
ou seja, são uma sebe, são muitos celeiros. É um lugar que tem muitos celeiros para guardar semente. Sebe é isso, ok? E aí ele diz o seguinte: não cercasse ele de sebe, e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra. O Satanás estava dizendo: Jó é abençoado porque o Senhor está dando. Jó só te adora porque o Senhor está dando. Isso significa, irmãos, que nós não podemos ter esse raciocínio. Nós precisamos adorar o Senhor, ter como aquela música diz: na alegria ou na dor louvarei. A gente canta, mas a gente não vive. Eu vou abrir um parênteses para dizer algum seu testemunho sobre essa música. Meu pai estava internado na UTI. A última vez que ele foi, porque como ele era cardíaco, de vez em quando ele ia para a UTI para receber medicação e cuidados. E dessa vez que ele foi a última. Nós tínhamos um culto na segunda-feira lá em casa, lembra, Tony? Tony chegou a pregar lá. E naquela segunda eu fui visitar meu pai no hospital. E ele estava com os braços inchados, porque tomou um remédio que teve uma reação, que os braços dele, todos os dois braços, o remédio entrou entre a pele e a carne e inflou. Ele parecia Popeye. Sabe o braço de Popeye, desenho, aquele braço grosso, bem fininho em cima e embaixo grosso, ficou daquele jeito. E eu calcei ali com 2 travesseiros e fui perguntar para a médica qual era o estado do meu pai. E ela disse: cardíaco terminal. Não tinha mais volta. E eu voltei para lá com um coração partido, mas tentei disfarçar, não deixei ele saber. E quando foi pela manhã, 7 e pouco da manhã, saiu a notícia que ele tinha falecido. Mas nesse culto à noite, meu pai ainda estava vivo. E na segunda-feira, que ele faleceu na terça de manhã, eu pedi a Deus para fazer uma coisa: Senhor, me permita te adorar, sem te pedir nada, porque o que eu estou vivendo, tu sabes, eu não vou pedir nada, eu quero te adorar de verdade. E justamente essa música foi cantada lá: que eu te adorarei, Senhor, na alegria ou na dor, eu te louvarei. E ali, Carlos Alberto foi rasgado ao meio, e uma parte muito boa de mim adorou a Deus, a outra estava meio machucada por causa do problema, mas eu consegui adorar a Deus de uma forma como eu nunca tinha adorado. Não podemos adorar a Deus só porque Ele nos dá, só porque Ele garante nosso salário, só porque Ele garante a nossa feira, ou nos dá um carro e uma casa, ou porque nos dá um bom emprego. Nós precisamos adorar a Deus porque Ele é Deus. Precisamos adorar Jesus porque Ele é o único e suficiente Salvador. Precisamos adorar o Espírito Santo porque é Ele que completa a obra de Deus em nós. E o diabo então jogou no rosto de Deus que Jó só era bênção porque já tinha tudo. E Deus disse: então vai e toca no que ele tem. E o diabo desceu, e vocês sabem a história, que ele mandou salteadores e matou o pessoal que cuidava do gado, mandou salteadores e mataram o pessoal que cuidava dos camelos, né? E de todas essas classes jumentas, né? E que os filhos da casa caíram em cima dos filhos no meio da festa. Olha o perigo, irmãos, dos que estão fora da vontade do Senhor. E de repente veio um vento e derrubou aquela casa em cima, e morreram os 7 filhos e as 3 filhas de Jó. E sobrava um toda vez para ir contar a Jó, porque o diabo ele faz a porcaria dele e ainda é fofoqueiro para espalhar a porcaria dele. É assim que o diabo age. Ou vocês pensam que nesses noticiários que a gente só vê sangue, que se espremer a TV cai sangue no chão, vocês pensam que aquilo ali é Deus? É não. O inimigo está dizendo: olha o que eu fiz na vida dele, olha o que eu fiz na vida dela, olha o que eu fiz na vida da prostituta, olha o que eu fiz na vida desse filho que matou o pai, olha o que foi que eu fiz na vida desse pai que matou o filho, olha o que eu fiz na vida dessa filha que botou a mãe no sanatório, a mãe boazinha, para ficar livre dela. Tudo que a gente vê é obra do diabo. Olha aquele homem que eu matei, olha aquele carro que eu capotei, olha aquela casa que eu incendiei, que levei tantas crianças. Tudo isso é obra do diabo. E ele faz a propaganda. Mas nós testemunhamos
daquele que faz a obra em tudo no nosso coração, para que o nosso rosto transcenda para as pessoas que Cristo vive em nós. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O diabo foi e tirou tudo de Jó. E ficou olhando de lado, né? Jó passeava pela terra. No dia que ele fez isso, ele e seus parceiros, né, os demônios, devem ter ficado, vou olhar agora, eu vou ficar aqui junto de Ló. Hoje eu não rodo pela terra, vou ficar aqui junto de Jó, porque alguma coisa Jó vai dizer. E Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jó tinha uma família complicada, mas ele adorava a Deus como ninguém adorava. Jó tinha uma família complicada, mas Jó derramava sangue de animais para Deus ter misericórdia deles, conforme a lei indicava. Jó tinha uma família complicada, mas ele dizia: mesmo que a minha família seja complicada, eu nunca desistirei de que a minha família venha para Deus. Aleluia. Jó tinha uma família complicada, mas ele dizia, por certo no seu coração, aquele a quem eu sirvo tem o poder de fazer essa história mudar. E realmente Deus fez, de uma forma dele, da maneira dele. Às vezes nós oramos a vida inteira por um filho e aquele filho não se converte. É obra de Deus. Se Deus assim concede, é porque Deus conhece tudo, sabe tudo. Mas o nosso dever é nunca deixar de orar pela nossa família. Glória a Deus. O que é que você acha da tristeza do coração de Jó? Deus não avisou a Jó que ia fazer isso, não. Deus não avisa a gente que a gente vai perder emprego. Deus não avisa a gente que vai chegar uma epidemia. Deus não avisa a gente que o carro vai bater. Deus não avisa a gente que uma chuva vai destruir a casa da gente. Mas Deus avisa a gente: confie em mim. Aleluia. Confie. A irmã falava, a irmã Luziana falava sobre confiar. E eu ali no meu cantinho dizia: oh meu Deus, eu preciso tanto confiar em ti. Porque quando você confia em alguém, você é confidente dela. Quando você confia numa pessoa, você fala com ela tudo que você está no coração. Às vezes a pessoa não confia no marido, não confia na esposa, mas confia no amigo do trabalho, no amigo do jogo de pelada. Porque sabe que se contar isso em casa vai ter problema, mas o amigo de pelada não vai fazer nada com você. Confiança se conquista. É preciso que nós confiamos em Deus e conquistemos dele a confiança dele também. Deus confiava em Jó. Deus confiava plenamente em Jó. Eu quero perguntar essa noite: Deus confia plenamente em você? Aquilo que você diz, você faz. Aquilo que você não faz, você não diz. Ou seja, você fala a verdade, você caminha na verdade, você é luz para as nações e para quem te olha. Teu rosto reluz como o de Moisés. Tua boca fala o evangelho. É difícil, né, irmão? Interessante que para ser sacerdote, o sumo sacerdote primeiro, ele oferecia holocausto por si mesmo, porque ele sabia que ele era errado, que ele tinha pecados. Depois que ele oferecia o sacrifício por si, é que ele ia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelo povo. Jesus Cristo não precisou oferecer sacrifícios por ele, porque ele era puro, ele era o Filho de Deus. Ele era não, irmão, me perdoe, ele é. Ele nunca deixou de ser. E ele vive. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus numa nuvem, se escondeu na nuvem e sentou-se à direita do Pai e lá intercede por nós. Ele continua sacerdote, ele continua intercessor. Ele hoje faz pela humanidade a mesma coisa que Jó fez pelos filhos, mesmo pecadores. Jó colocava animais para servirem de holocausto. Jesus Cristo ainda hoje, lá, sentado no trono, ele coloca diante de Deus as vidas de todas as pessoas e intercede por elas. Aquele, como disse na Bíblia Jesus Cristo, né? Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda
a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Ele intercede. Amém? E Jó passou todo o processo. E quando Jó estava no último grau do processo, para completar ainda, foi ferido de uma doença do dedo do pé ao mais alto fio da cabeça. Jó ficou todo cheio de chagas. E havia um costume naquela época que essas pessoas, como os leprosos, eles se sentavam à beira das fogueiras e eles colocavam cinzas nas feridas para que as feridas ardessem menos. E aí os leprosos, eles pegavam um caco de telha e começavam a raspar aquela cinza para que aquela cinza levasse junto consigo, desculpe a expressão, levasse junto com a cinza aquele pus. E você já ouviu falar em trapo de imundícia, que tem na Bíblia, que nós somos como trapo de imundícia, que Paulo falou. O trapo de imundícia era aqueles panos que eles amarravam em volta das feridas dos leprosos. Então, de tempo em tempo, aqueles leprosos tinham que trocar aquele trapo. Então, eles tiravam aquele, como se fosse gás hoje, tiravam aqueles trapos e jogavam lá para ser queimado. Trapos de imundícia. Jó sentou-se na fogueira, pegou a cinza, jogou em si, e ele se rapava com um caco de telha. Olha o estado que esse homem chegou. Ai, Jesus, meu sapato furou, eu preciso de um sapato novo. Ah, não vou para a igreja não, porque eu estou sem sapato. Vem de chinelo. E se o diácono olhar, e se a irmã olhar, problema dela, problema dele. Você quer subir? Você sobe com o sapato inteiro, com o sapato furado, o sapato fica. O sapato alto, o sapato baixo, o sapato caro, o sapato barato. Você sai de dentro, você vai flutuar, você vai subir com asas como um anjo, como diz Isaías. E o sapato fica, o vestido novo fica, o vestido caro fica, o carro fica, a casa fica. Aleluia, glória a Deus. Tudo fica se você for um servo fiel a Deus. Aleluia. Tudo fica. A gente chora com pouca coisa, irmãos. A gente chora com tão pouca coisa. Ah, eu estou com dinheiro nessa mão, mas está doendo muito. Pense quem está com câncer, gritando de dor, nem morfina dá jeito. Não existe medicação. Tem um determinado momento do câncer que não tem medicação que pare a dor. Pense nos esfaqueados, os que levam tiros. E você está só com a sua unhazinha doendo. A sua aprovação é pequena. Parece grande para você, mas ela é pequena. Olhe para o lado. Certo dia eu saí do trabalho, sentei num carro, eu tinha um Fiat Uno, não sei se os irmãos alcançaram aqui, um Fiat Uno vermelho que eu tinha, porque na verdade eu já era convertido, sim. Eu acho que os irmãos não lembram. E aí, passou-se os anos, aquele Fiat Uno, o teto dele, o verniz queimou, parecia mofado em cima. E eu comecei a ter repulso ao carro. E eu comecei a ir naquele dia de manhã, comecei a reclamar daquele carro. Não, que eu preciso trocar, porque o teto está assim, porque os faróis são assim, porque tem um ferrugem não sei aonde assim. E eu parei ali no Futurama, naquele antigo posto Futurama. E eu reclamando do Senhor, e o sinal fechado. E eu vi uma zoada muito estranha de lado direito. E era assim, blá, 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 blá. Que negócio é esse? Quando eu olhei de lado, era um Chevette dourado. Irmãos, ontem um ferrugem ia comendo, o cabo amarrava com arame. O bicho parecia uma cerca de arame farpado. E quando eu comecei a olhar as particularidades daquele carro, o Espírito Santo disse no meu coração: quer trocar? Epa! Nunca mais eu reclamei do que o Senhor me deu. Glória a Deus. Não reclame do que o Senhor tem te dado. Você pode galgar coisa melhor? Pode. Mas você não vai dar uma peixeira bem afiada para sua criança de 3 anos brincar. Tá? Aí a Bíblia diz: se Deus assim dá o pão aos ímpios, por acaso não dará o pão a você, ó Israel? Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Deus está revelando que tem uma pessoa que está preocupada demais com o dia de amanhã. Eu estou falando amanhã, segunda-feira, não é amanhã futuro, não. Deus está me revelando aqui que uma pessoa está preocupada com o dia de amanhã. Segunda-feira, eu vou ser mais exato, dia 13 de março de 2023. Mas o Senhor, diz assim essa noite para ti: do amanhã cuido eu. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter surpresa no teu dia amanhã. Aleluia. E você vai louvar e testemunhar da glória de Deus na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. É assim que Deus faz. Depois de tudo que Jó passou, chegam os amigos de Jó. Jó, também teus filhos não era parar. Um bocado de jeitinho difícil, não era, Jó, teus filhos? Jó, tu sabe que para tu estar desse jeito aí, tu pisou na bola com Deus, né, Jó? Veja que Deus já tem conhecido o coração de Jó antes. Porque Deus conhece o coração, mas a gente vive da aparência. Aí o povo chegou, aqueles 3 amigos chegaram, viu Jó sentado nas cinzas, rapando-se com o caco, né? Para tirar aquelas coisas indevidas, né? E disse: Jó fez alguma coisa com Deus. Porque aquele irmão ali está doente. Porque ele fez alguma coisa, pecou contra Deus. Porque aquela irmã ali agora é diabética. Porque ela pecou, fez alguma coisa. Irmão, vamos parar com isso. Todos nós somos pecadores. Se ninguém merece a glória de Deus, a graça misericordiosa de Deus sobre a nossa vida, esse alguém somos nós mesmos, que não merecemos. Mas a graça é um favor imerecido que Deus já derramou sobre a nossa vida. Amém? Então, amados, aqueles homens começaram a acusar Jó. Da mesma forma como o diabo acusou Jó e disse que Jó só era adorador, porque Jó tinha muita coisa que Deus tinha dado. Meu irmão, você pode ter muita coisa, pecado não, mas se o seu coração estiver na riqueza, você vai falir espiritualmente. Mas se o seu coração estiver em Cristo, você pode ter um chinelo com um prego, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E pode ter o seu coração na presença de Deus, corpo, alma e espírito, como eu falei no começo. E aí o inimigo fez toda aquela ventania, achando que Jó ia vacilar, e disse: bendito seja o Senhor. Ele bendizeu ao Senhor. E Jó chegou a dizer aqui que por acaso os filhos pudessem ter amaldiçoado a Deus. Meu Deus do céu, quando eu vi isso aí me chocou. Amaldiçoar a Deus. Aí eu fui ver no dicionário o que significa amaldiçoar, porque olha, dicionário não é pecado não, viu, irmão? Amaldiçoar significa, sabe o que? Deixa eu encontrar aqui. Praguejar contra. Às vezes a gente pragueja contra Deus, não sabe, isso é amaldiçoar Deus. Que incrível, né? É uma palavra que a gente escuta falar há muito tempo, mas o significado dela às vezes não é bem colocado, né? E significa assim, praguejar contra Deus, reprovar Deus. Quando você amaldiçoa alguém, você reprova aquela pessoa. Como, por exemplo, Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E subiu ao monte. E quando chegou lá, a Bíblia diz que quando ele abria a sua boca para amaldiçoar Israel, só abençoava. Ele não deixou, aleluia, que o seu povo fosse amaldiçoado, porque nós somos abençoados, aleluia. Aleluia. Mas os filhos de Jó, por acaso, Jó disse, por acaso, pode ser que eles tenham se reprovado contra Deus, se rebelado contra Deus, e eu vou oferecer sacrifício por isso. Então não era uma família difícil, fácil. E quando Jó estava naquela situação, os amigos acusando que Jó estava ali ferido, todo cheio de cinza, ainda chega a queridinha dele, a mulher dele, e disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Pragueja contra o teu Deus que permitiu isso. Deus permite na vida da gente a luta, meu irmão, para levantar você alguém mais forte. Aleluia. Ele nunca permitirá uma tentação sobre a sua vida que você não possa suportar. Aleluia. Está escrito. Eu compreendo que aquela mulher perdeu 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. Eu compreendo que aquela mulher disse assim: eu não vou ter mais aquelas joias caras, eu não vou ter mais aqueles vestidos caros. Eu não sei se na época usava sapato, né? Eu não vou ter mais aqueles sapatos caros.
eu não vou ter mais aqueles animais caros que eu passeava sobre eles. E aquela mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre. E ela disse, teu Deus, ela não disse nosso Deus, porque ela não servia a Cristo. Então nem servia ela e nem servia os filhos. E Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E não havia homem na terra como Jó. Então, você viver no meio do pecado, no meio das pessoas que não servem a Cristo, no meio das pessoas que são contra o Senhor, no meio das pessoas que blasfemam contra Deus, no meio das pessoas que reprovam Deus, mas você é crente, filho de Deus, servo de Deus, absolutamente. Amém? Essa é a nossa existência. Isso é o que nós precisamos fazer para que Deus seja glorificado em nós. E aí, meus irmãos, chega os amigos de Jó, começam a criticar Jó, começam a tecer comentários imaginários sobre a situação de Jó, e há um momento que eles se calam. Aí Deus pega Jó, que estava naquela situação, e diz, olha para os teus amigos, eles estão precisando mais de oração do que você. Meu Pai do céu, você já experimentou quando está desempregado orar por alguém desempregado? Você já experimentou quando você está enfermo orar por alguém que está enfermo? Você já experimentou quando você tem um filho desviado orar pelo filho desviado da outra irmã? Em vez do seu? Em vez do seu problema você orar pelo outro? Como nós somos sacerdócio santo, quando nós fizermos isso, estaremos exercendo o sacerdócio. De uma forma figurada, né? Porque o sacerdote entrava lá no templo. Mas lá em Hebreus, capítulo 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santo dos santos, através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você ora aqui, já entrou lá, meu irmão, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Aí Jó para, olha assim e diz, meu Deus, eles estão mais confusos do que eu. Você pode estar em qualquer estado difícil, alguém do teu lado vai estar pior do que você. Faça o teste, olhe para o lado, se lembre do Chevette, cheio de arame. Eu nunca mais esqueci, porque Deus, quando fala ao coração da gente, seja de que maneira for, no processo, no modo e na maneira que Ele deseja, nós nunca mais esquecemos. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir daquele momento, Jó começou a orar pelos seus amigos. E o que foi que Deus fez? Deus restaurou a sorte de Jó. Foi assim, do dia para a noite. A Bíblia diz que seus parentes começaram a visitar Jó e viram a situação dele, começaram a levar ouro, e começaram a levar pacote de dinheiro, e começaram a levar bens para Jó, e foram presenteando Jó, e foram presenteando, e Jó se levantou de novo, Jó ficou curado, e aí Jó passou a ter em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. E eu acredito fielmente numa coisa, os novos 10 filhos que ele teve, exatamente de novo, 7 homens e 3 mulheres, não faziam banquete senão para Deus, não adoravam o mundo, mas adoravam a Deus. Eu creio que a bênção dele foi completa. Aqui na Bíblia também não diz se foi a mesma mulher, a anterior blasfemou contra Deus e amaldiçoou Deus. Eu creio que a nova que Jó tinha era mulher cheia do Espírito Santo, virtuosa, e quando Jó se uniu com ela, a vida de Jó foi transformada, tiveram 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia diz que não havia na terra nenhuma mulher tão bonita quanto as filhas de Jó. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe uma coisa, irmãos? Quanto maior a tua prova, maior é a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Não reclama, não murmura, não te entristece, levanta um louvor a Deus, adora ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque o Senhor tem para a tua casa vitória, o Senhor tem para a tua casa alegria, o Senhor tem para a tua casa gozo, o Senhor tem para a tua casa transformação. Acredita, busca, confia no Senhor, que Ele confia no Senhor e o resto Ele fará. Amém, irmãos? Parece que eu nem estou pregando, irmãos. Vocês hoje estão com sono, né? A palavra dessa a gente não glorifica. Como é, Tony? Só mastigando. Mas glória a Deus, não mastiga com a boca cheia. Glória a Deus. Viu? Dá para mastigar e dar glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos,
Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E o desfecho disso é a seguinte expressão: você é o sacerdote da sua casa. Porque às vezes Deus levanta só uma pessoa crente na casa. Só uma. E essa pessoa vai servir de testemunho para as outras que Deus deu uma oportunidade. Não compete a mim e a você saber quem é que vai ser salvo. Jó achava que seus filhos podiam ser perdoados pelo sacrifício que ele provocou, mas a atitude do próprio filho deles não dava a entender que eles pudessem ser salvos. Tanto que Deus permitiu que eles fossem levados. Mas aí depois Deus restituiu Jó e deu a Jó novos filhos. E a Bíblia diz que se ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6, tudo em dobro. Se ele tinha 5.000 jumentas, Deus deu 10.000 jumentas. Porque Jó, ele disse no final da sua história: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E se ele, quando ouvia falar, irmãos, era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, não havia homem sobre a face da terra como Jó. Você imagine depois que Jó disse: hoje os meus olhos te veem. Você imagine a adoração de Jó, você imagine quem foi Jó, você imagine como ele se levantou, você imagine como ele pregou, você imagine como ele saltava, como ele dançava, como ele era alegre. Não porque Deus deu tudo em dobro, mas é porque antes ele só ouvia falar, mas agora ele estava vendo o poder de Deus, ele estava vendo a glória de Deus, ele estava vendo a majestade de Deus, ele estava vendo o favor de Deus, ele estava vendo a misericórdia de Deus, ele estava vendo o poder de Deus, ele estava vendo toda a glória imensurável de Deus na face da terra. Jó estava contemplando. Eita glória! Deus me deu a oportunidade de manhã pregar num seminário de homens. E eu pedi para eles fazerem assim, eu vou pedir para vocês fazerem também. Em nome de Deus, bora. Em nome de Deus, faça assim. Quando você acha que Deus é 1 palmo, 2 palmos, 100 palmos, 1000 palmos, Deus não tem limite. Deus pode tudo. Glória a Deus. Está difícil, Deus pode. É complicado, Deus pode. Sabe quando é que Deus faz milagre? Quando precisa de milagre. Ele não vai fazer milagre se não precisa. Para você estar numa situação que precisa do milagre, Deus faz um milagre. Deixa eu dizer um milagre que Deus fez por mim. Eu terminei 2022 com dívidas que me atolavam até a cabeça. Não porque eu fui errado, é porque a coisa foi acumulando. Para você ter ideia, eu tinha pedido somente a minha cunhada para pagar um cartão de crédito R$5.000. E os cartões acumulavam. Eu ganhando um valor e quando o cartão chegava era mais alto do que eu podia pagar do dinheiro do mês todo e não dava para pagar o cartão. E eu comecei a desesperar, eu comecei a orar, eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a clamar. E quando foi no dia 12 de janeiro, Deus colocou na minha mão um processo que estava para ser resolvido ainda em 2024. Deus me adiantou, me pagou agora em janeiro. Eu paguei todas as minhas dívidas. E eu quero dizer a você essa noite, não foi questão de dinheiro, foi o que Deus fez na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode, irmão. Ei, esse teu irmão está cochilando, mexe com ele aí e diz: ei, Deus pode. Diga aí, Deus pode. Mas meus irmãos, ainda bem que eu sou de casa, se fosse pregador de fora, eu estava com vergonha agora. Ninguém, somente ali 2 pessoas fizeram. Vamos lá, vem cá, Antônio, por favor. Tu não tem ninguém para fazer, tu faz comigo. Deixa eu mexer contigo assim: ei, o teu Deus pode. Aleluia! Bora lá, vamos lá. Ei, faça isso em nome de Jesus. Ei, teu Deus pode, teu Deus pode, teu Deus pode. Você sabia que Israel era um povo festivo? Você sabia que Israel, tudo que eles faziam tinha uma festa? Se eles colhiam, tinha uma festa. Se eles tinham um tempo comprometido com a terra, eles faziam uma festa. Se eles colhiam bem, faziam uma festa. Se colhiam mal, faziam uma festa. Se eles eram atacados pelos inimigos, eles louvavam o Senhor. Se eles tinham fartura, eles louvavam o Senhor. O povo de Israel era um povo alegre, festivo. Ainda hoje são. Nós não temos motivos para ficar cabisbaixo, irmãos. O nosso Deus pode. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Família difícil, Deus maior do que a família.
Filho complicado, Deus maior do que filho. Mulher complicada, Deus maior do que mulher. Homem complicado, Deus maior do que o homem. Amém? Você crê assim? Só 3 pessoas creem. Meus irmãos, estou estranhando hoje, mas Deus sabe. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Glorifique, Senhor, o teu nome na vida do meu irmão e da minha irmã. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida dela, no meio da rua, para que todos vejam que tu és Deus. Que no lugar onde ela habita, Senhor, tu glorifique o teu nome na vida dela, na vida dele. Que o Senhor glorifique o seu nome na vida dele no trabalho, na vida dela no trabalho. Que Deus glorifique o seu nome sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Que Deus glorifique o seu nome sobre os seus servos e servas. Que Deus glorifique o seu nome na dificuldade, na dor, na alegria, no júbilo. Mas que o Senhor seja grande em nossas vidas. Que Deus faça a obra que eu não faço. Que Deus faça a obra que ninguém faz. Porque só tu és Deus. Toma, Senhor, em tuas mãos a tua casa, a tua igreja, o teu povo. Toma em tuas mãos tua igreja sobre a face da terra. Glorifica teu nome, Pai. Ajuda quem precisa de ajuda. Liberta quem precisa de libertação. Repreende, Senhor, o espírito da sensualidade. Repreende o espírito do murmúrio. Repreende, Senhor, em toda a face da terra e na vida daqueles que estão sofrendo deste mal. Liberta, Senhor, em nome de Jesus pedimos. Se avizinha o dia da nossa ida, Pai. Se avizinha o dia em que a igreja subirá com asas, com águias, como diz o profeta Isaías. Se avizinha o dia em que os anjos clamarão como clamor de trombeta e anunciarão a tua vinda nos 4 cantos da terra. Que todos possamos ouvir a voz das tuas trombetas e subirmos contigo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, abençoa os lares, abençoa as famílias. Ó Pai querido, para que nós possamos ser intercessores, sacerdotes daqueles que ainda não são crentes, daqueles que estão com dificuldade, para a glória, para a honra e louvor do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode assentar. Muito obrigado pela oportunidade.